Olá, estamos de volta. Agora nós vamos para as 3 últimas perguntas e respostas. A 7ª pergunta: o que acontece se o diabético ficar muito alcoolizado? O que fazer? Eu dou insulina para ele? Eu dou medicamento para ele via oral, os hipoglicemiantes orais? O que faço? Chamo o socorro. Se um paciente diabético entrar em, digamos assim, alcoolismo e chegar até o coma alcoólico, a gente tem que chamar o socorro. Se eu sei que aquele paciente é diabético e eu sei que ele levou o glicosímetro, que é um aparelho que monitora a glicemia, e eu sei monitorar a glicemia daquele meu amigo, do meu irmão, da minha mãe, do meu filho, eu vou monitorar a glicemia dele, mas eu não vou deixar de chamar o socorro. E monitorando essa glicemia e verificando que essa glicemia está baixa, está baixando, está abaixo de 70 miligramas por decilitro de sangue, o que eu faço? Chamei o socorro, eu espero o socorro chegar? Não. Eu vou molhar a ponta do meu dedo indicador na água, vou pegar o açucareiro, o açúcar mesmo, seja o açúcar, de preferência o açúcar branco, refinado, vou molhar a ponta do meu dedo, passar ali naquele açúcar, vou puxar a bochecha e vou esfregar internamente esse açúcar. Vou repetir essa ação até o socorro chegar, tá? Por quê? É esse açúcar que vai evitar que a glicemia caia mais ainda, caso ela já esteja baixando. A glicemia, ela cai muito mais rápido do que ela sobe. Então, eu preciso manter aquele paciente com glicemias estáveis até o socorro chegar e o socorro avaliar de forma individual o que vai fazer com aquele paciente que está alcoolizado e que é diabético. Tirando o diabetes, quando a gente tem casos de coma alcoólico, essa pessoa vai até o hospital e lá eles ministram soro para hidratar, porque há uma desidratação. Quando a gente está alcoolizado, como a gente viu, o álcool precisa da água para ser eliminado do corpo. E vou ter também o soro, nesse soro, a glicose, é o soro glicosado. Por que a glicose? Porque quanto mais glicose tiver e o corpo conseguir utilizar essa glicose, mais rápido esse álcool vai embora, mais rápido essa pessoa sai do coma alcoólico e ela volta a si. Só que no caso, eu não tenho como na minha casa dar essa quantidade ou avaliar o quanto aquele paciente vai precisar de glicose para que ele saia do coma alcoólico. Esse processo de esfregar o açúcar internamente da bochecha é para que essa glicemia não caia mais e as consequências não sejam mais graves até o socorro chegar. Tá, monitorei a glicemia da pessoa que está lá caída, que eu sei que é diabética, que está alcoolizada e vi que ela está alta. Ela não está com hipo, aliás, perdão, ela está com hiperglicemia. O que eu faço? Espero o socorro chegar, eu não faço nada. O socorro é que vai avaliar o que vai fazer com aquele paciente. Mas vamos supor que eu sei que a pessoa é diabética, eu sei que a pessoa está alcoolizada, que ela bebeu demais. O que eu faço? Eu não tenho o glicosímetro, eu não sei mexer no glicosímetro, o que eu faço? Chamo socorro. Se eu não sei quanto está a glicemia daquele paciente, mesmo assim eu vou fazer o processo de esfregar internamente na bochecha do paciente o açúcar até o socorro chegar. Por que eu faço isso? Porque se ela estiver baixa, não sei como está, não sei se está alta ou se está baixa. Se ela estiver baixa, como ela cai muito rápido, eu evito agravamento da situação. E se ela estiver alta, ela vai subir, mas ela sobe mais devagar. Então, até o socorro chegar, a subida dessa glicemia não vai ser tão mais alta do que já está. E aí o socorro é que vai decidir, né? Os paramédicos é que vão decidir o que vão fazer com aquele paciente. Ministro insulina? Não, eu só faço isso que eu citei, tá? Não ministro medicamento, não ministro insulina, não tento dar nenhum tipo de medicamento, seja líquido ou sólido,
Porque se a pessoa está desmaiada, está em coma, seja alcoólico ou até por hipoglicemia, isso também serve para hipoglicemia, sem estar em coma alcoólico, eu não tenho exatidão se a pessoa consegue deglutir. Se ela não estiver conseguindo deglutir e eu dou algum tipo de alimento, seja líquido ou sólido, eu faço com que essa pessoa corra o risco de asfixia. Porque se ela não consegue deglutir, aquele alimento líquido ou sólido pode ir para o canal respiratório e aí eu não consigo mais respirar e complico ainda mais a situação. Então, jamais eu vou dar alimento líquido ou sólido numa situação dessas, seja para coma alcoólico ou seja para coma hipoglicêmico. É só esfregada do açúcar mesmo, internamente, não externamente não vai adiantar nada, é internamente, para que a pessoa não tenha uma queda tão acentuada assim da glicemia. E se estiver alta, essa alta vai subir, mas vai subir devagar e dá tempo da equipe chegar. Como quando eu não sei se ela está em hipo ou se ela está em hiperglicemia, ok? A 8ª pergunta. Beber pode prejudicar as complicações que a pessoa com diabetes apresenta? Pode. Ela pode tanto complicar as situações agudas do diabetes, como uma hipo ou uma hiperglicemia, como a gente já viu ao longo dos 3 vídeos, como eu posso complicar quando a pessoa bebe demais ou bebe todo santo dia quantidades excessivas. Eu posso complicar as complicações crônicas do diabetes, que são a neuropatia diabética, a retinopatia diabética e a nefropatia diabética. Então, eu posso ter a complicação desses 3 quadros crônicos do diabetes. Por quê? A neuropatia diabética, na realidade, ela pode vir de um problema de insensibilidade por conta de uma não passagem mais das informações nervosas, por deterioração da capa protetora desses nervos que o excesso de glicose pode ocasionar, que é a bainha de mielina. Todos nós, todos os nervos têm essa capa protetora que se chama bainha de mielina e é ela que promove o ritmo de informações nervosas entre um neurônio, que é a célula nervosa, e o outro, para que a gente tenha uma reação. Quando essa bainha de mielina ela é deteriorada pelo excesso de glicose proveniente de hiperglicemias habituais a longo prazo, durante muito tempo, elas podem ser comprometidas e deixam de proteger os nervos. É como um fio de alta tensão da rua desencapado, ele começa a dar tilt, ele dá choque. É a mesma coisa e com isso a gente acaba perdendo, principalmente a nível periférico, pés, mãos, a sensibilidade. Fora isso, as glicemias muito altas podem gerar também uma constrição dos vasos sanguíneos, ou o sangue fica muito denso, muito pastoso, vira uma água de açúcar, uma calda de pudim. Fica muito difícil do sangue retornar contra a gravidade lá dos pés e pernas até o nosso coração. E isso causa problemas de sensibilidade a nível principalmente de membros inferiores. E que o álcool também, por causar mais essa constrição nos vasos sanguíneos, pode agravar. E também a retinopatia e a nefropatia diabética são causadas porque os vasos desses órgãos, a nefropatia nos rins e a retinopatia na retina ocular, onde são formuladas as imagens, são vasos sanguíneos mais finos que um fio de cabelo. Um único fio, peguei vários aqui, mas um único fio de cabelo. Então, no caso, quando isso acontece, eu tenho um sangue muito denso, não passa o sangue por esses vasos muito fininhos, muito pequenos, e eles se rompem. E isso compromete a função tanto da retina quanto dos néfrons, que são as unidades de filtração do rim. E aí eu venho apresentar essas complicações no diabetes, nesses órgãos. O álcool potencializa todas essas complicações. Então, sim, o álcool pode, quando consumido de forma inadequada, não seguidas todas essas orientações que a gente vem passando ao longo desses 3 vídeos, ele pode sim
comprometer essas complicações já instaladas no diabetes ou promover um avanço na instalação dessas complicações. Então, não é muito indicado um excesso no consumo de álcool. Isso para quem tem e para quem não tem diabetes. A nossa última pergunta. Ufa! Quais os tipos de diabéticos jamais devem beber álcool? Isso não só para quem tem diabetes, mas principalmente para quem tem diabetes e doenças crônicas degenerativas. Então, são pessoas que são ministradas, por exemplo, com medicamentos psiquiátricos. Jamais devem beber bebidas alcoólicas, porque, como a gente disse, eles podem potencializar ou inibir a ação dos medicamentos, inclusive dos psiquiátricos. Então, medicamentos a níveis psiquiátricos, que são para diminuir a euforia, e vamos supor, o álcool potencializa essa ação, a pessoa vai ficar lá sem vontade de fazer nada. Ou se eles inibem, a pessoa vai ficar mais eufórica e pode ter até um ataque de pânico. Então, não é indicado para quem faz uso de medicamentos psiquiátricos. Para quem já tem todas as complicações do diabetes instalada, neuropatia, nefropatia, neuropatia, para quem é hipertenso, não são indicadas a utilização de bebidas alcoólicas na dieta desse paciente, nem mesmo a nível social. Pessoas que têm câncer, pessoas que têm outros tipos de patologias que são imunológicas, como lúpus, anemias, enfim, que precisam usar medicamentos diariamente para o controle dessas patologias, não é indicado. Para crianças, obviamente, não é indicado de forma alguma. Na realidade, para nenhum de nós. Mas se nós bebermos com todos esses cuidados, principalmente se nós tivermos diabetes ou quaisquer dessas patologias crônicas que são degenerativas, nós minimizamos os riscos que o álcool pode promover no nosso organismo. Beber bebidas alcoólicas de forma social, para um festejo, em pequenas quantidades, de vez em quando, tudo bem, até passa. Mas se for habitual, se for em grandes quantidades, se eu não tiver uma dieta por trás disso adequada, aí eu posso ter efeitos muito e muito nocivos do álcool. Bom, nós encerramos então esses vídeos, esses 3 vídeos. Eu espero que eu tenha respondido, que essa compilação de perguntas tenha respondido às dúvidas de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida acerca desse tema, podem me procurar pelos meus canais do YouTube, Facebook Profissional ou pelo WhatsApp, aqueles que têm o meu contato. Agradeço muito a todos por terem assistido e se gostaram, não esqueçam de dar um like no canal do meu YouTube, Nutri Clínica Denise Carvalho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.